Este o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que está hoje reunindo representantes dos trabalhadores de organizações sindicais. E eu queria propor agora, Odair, o seguinte debate, que é uma situação muito complexa, na qual está vivendo o Brasil. Há o entendimento do setor produtivo e da sociedade de uma forma geral de que nós vivemos, de fato, uma crise de confiança. E confiança é o primeiro pré-requisito para você fazer com que o investimento seja retomado, de que a roda da economia seja movimentada. E essa crise de confiança só seria retomada com investimento externo, inclusive, com investimento nacional da iniciativa privada, com as chamadas reformas necessárias, com reforma da Previdência, reforma trabalhista. Os sindicatos são contrários. Como é que a gente retoma o crescimento econômico sem essas reformas, onde o setor produtivo acredita que somente com elas é que vai voltar a confiança para a economia voltar a crescer? Bom, Renato, eu acho que são duas questões importantes que estão colocadas para os trabalhadores, enfim, para o empresariado nacional. Primeiro, a confiança internacional, que eu acho, nesse cenário, muito difícil. Eu acho que o momento que a gente está vivendo não transmite segurança nenhuma para um capital internacional que queira vir investir no país. É um governo de transição, há um grande setor da sociedade que não reconhece um governo legítimo, evidentemente que vai ficar... Não vai ficar inseguro. Quem tem aporte para fazer investimentos no país, evidentemente vai dar uma segurada nesse negócio. A outra é a política ainda dos juros altos, como colocou a questão da força sindical. Com essa taxa de juros também inviabiliza qualquer possibilidade de investimento na economia, seja de pequeno, médio e grande empresário. Porque o custo é muito alto, o custo de investimento, de você contrair um financiamento é muito alto. Então, isso eu acho que é um elemento que dificulta muito a retomada do crescimento. Inclusive nós éramos críticos também, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, dessa política econômica. Por várias vezes a gente colocou nossa opinião de que havia a necessidade de mudança na política econômica do país. Então acho que são dois elementos que hoje dificultam a questão do desenvolvimento econômico brasileiro. A outra que acho que as pessoas acabam achando que o Brasil é uma ilha e que não está ligado a geopolítica internacional, que onde os países estão em crise. Não, mas essa tese, me desculpa, o Peru, vou pegar um exemplo, o Peru aqui do lado está crescendo 4%. E depende de commodities, como o Brasil depende também. Não é uma tese, Renato. Peru é uma realidade crescendo, concreta de desenvolvimento social e econômico, desemprego, fechamento de empresas, entendeu? Desemprego generalizado em vários países na Europa. Nós estamos vendo agora a França. A Espanha, Estamos nas ruas aí, mobilizando os trabalhadores contra a reforma trabalhista na França, que está em curso também, que evidentemente que é para penalizar mais uma vez os trabalhadores. Então, esse movimento está no mundo. E reformas programadas pesadas. Presidente socialista, diga-se de passagem. Mas independente, Renato, assim, o movimento sindical, independente de partido político, governo e patrão, nós temos que manter a nossa pauta, que é defender os interesses da classe trabalhadora. Tá, mas não chegando a essa pauta, eu digo a pauta do outro lado do balcão, que eu fiz a referência agora há pouco. Como é que se reconquista a confiança se são justamente aqueles que detêm o capital, que detêm os investimentos, que apostam nisso para voltar a investir? Nesse momento eu acho que é grave. Nós atacamos uma questão crucial, que é a democracia. Ela foi afrontada nesse país na medida que foi construído esse golpe, Renato. Eu não quis anteceder, da economia. Mas, Renato, as coisas estão muito ligadas. Isso há interesses internacionais, inclusive interesses americanos. Isso vem construído a partir de 2012 já, quando o Serra, candidato ao governo, já tinha gravações do Serra assumindo o compromisso com a Chevron de abrir o sistema de partilha na Petrobras. É o jogo econômico, é a disputa política, geopolítica e econômica, né, que está em jogo. Então isso evidentemente que vem galvanizando esse caminho, chegou aonde chegou. Então acho que a discussão não é Brasil, a discussão é internacional. Mas a gente tem que resolver o nosso problema. Eu estou tentando discutir aqui como é que a gente sai dessa. Eu não quero discutir conspiração, enfim. Mas a gente não pode criar... Eu não quero negar nenhuma tese, eu só quero tentar discutir como é que a gente sai dessa, de forma bem pragmática. Não vai ser fácil. O Brasil não vive Congresso numa ilha. Nacional. Nós passamos em 2008, quando o mundo todo entrou em crise, nós conseguimos sobreviver à crise.
Só que a crise mundial, ela bateu na nossa mas porta. A nossa Só que crise, ela bateu, desculpa, Ana, mas a nossa crise uma crise não política é que levou a responsabilidade não está na economia internacional. Hoje o presidente interino não vai conseguir resgatar o que já vinha sendo construído nesse país, o respeito do Brasil fora. Né, que nós tínhamos um respeito visto. O Brasil estava sendo visto por outros olhos, não somente como o país do futebol e do carnaval, um país que investia na educação, um país que estava voltando para a saúde, para investimento em saúde, habitação. Não é tudo o que nós queríamos, tem muita coisa para mudar nesse país, sim. Agora, nós paramos tudo isso. Né? Quando o Odair fala dos cortes... Mas essa parada se deu no próprio governo do PT com o arrefecimento da economia. E tudo isso parou com a queda da economia. Mas não precisa botar nas costas dos trabalhadores. Mas não nas costas que dos foi um trabalhadores. movimento articulado, inclusive, para comprometer uma derrota a economia na América nacional. Latina. Para levar a banca Pois é, mas essa... Isso é uma derrota para a América Latina. A Argentina... Mas é o seguinte... Agora, em função do governo Temer fragilizado do ponto de vista de atropelos e de ministros que caem a cada semana, de gravações, enfim, o fato é que já há quem acreditava que de repente já era jogo jogado a questão da votação no Senado, o próprio Partido dos Trabalhadores tem uma espécie de esperança que é possível reverter. Agora, não havendo, eu fico imaginando um cenário com a volta da presidente Dilma, sem nenhum tipo de respaldo no Congresso Nacional, não importa que esse Congresso, sei lá, 40%, 60% é indiciado por crime, enfim. A questão é que quem toca, quem faz a legislação, está lá. E é isso que nós temos no momento. Sem nenhum respaldo no Congresso Nacional, vai governar como? Não tem como governar. Sabemos da dificuldade, Renato. Tem dificuldade, sim. Isso é uma realidade. Se volta a Dilma, nós temos certeza que volta. Se volta a Dilma, na nossa avaliação, não tem que governar com esse Congresso. Mas não tem como governar sem o Congresso. E a entrevista, a entrevista que ela deu ontem é o seguinte, tem que fazer consulta, os países de primeiro mundo fazem consulta popular, fazem plebiscito, reforma política. Mas reforma política já se tentou naquela agenda positiva. Reforma política. Mas não interessa, porque a reforma política significa... mexer com os interesses daqueles que votam a reforma política. Eles defendem não só na questão do financiamento. Nós só vamos fazer reforma. Não só no financiamento. Reforma política. Vamos colocar uma consulta com 20 milhões de brasileiros. Esse Congresso vai ter que fazer. Não vai ter jeito. Agora, o que está em jogo, e eu concordo com as tuas preocupações e as questões que tu levanta. O que os empresários querem deste governo que está aí, para começar a investir, jogar dinheiro aqui, é entregar a Petrobras para eles. Claro. É entregar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Entendeu? Eles querem Estado mínimo. Por que os empresários apoiaram e continuam apoiando o golpe? Porque eles querem o fim da legislação trabalhista, negociado sobre o legislado, não ter mais justiça do trabalho. O judiciário trabalhista está preocupado, porque a proposta do Temer acaba com a justiça trabalhista. É a negociação direta do empregado com a empresa, não é nem com o sindicato mais. Deixa eu falar então, se enquanto o Temer não fizer isso, e está na aqui, ó, pauta, uma ponte para o futuro. Está escrito aqui, em outubro ele editou isso aqui dizendo... Eu vou fazer a reforma trabalhista, por isso os empresários apoiaram e não fez ainda, e não vai fazer. O próprio Temer disse que os empresários, que os trabalhadores ganharam muito nesses 12 anos, que agora era a vez dos empresários. Todo mundo ganhou muito nos últimos 12 anos. Não sei se você viu o comentário do presidente da Federação da Indústria de São Paulo, que diz que o trabalhador pode controlar a máquina com uma mão e a outra, e o sanduíche com uma outra, que vice-presidente. 15 minutos para a refeição. Então, sabe que a minha preocupação, sabe o que é a seguinte, eu vou voltar aqui na questão econômica, deixar à margem um pouquinho a questão política. O que a gente vê hoje no grande capital, né? Porque hoje com fundos de ações, enfim, eles vão onde é que tem possibilidade de ganhar dinheiro, onde é que tem estabilidade, segurança para investir. Então hoje, nesse ano de 2015 passado, a Estela Benetti, no nosso Diário Catarinense, no Informe Econômico, ela trouxe uma informação que eu fiquei preocupado. Ela disse assim, olha, neste ano 6 empresas catarinenses foram para o Paraguai.
Por quê? Porque a legislação trabalhista lá é mais flexível, incentivos do governo, enfim. O empresário, ele vai onde o custo de produção dele será menor. Claro. Onde o trabalhar é mais explorado. Não, okay, onde ganha salário de miséria. Onde não tem mas eu pergunto, mas a minha pergunta é cruel, então, a partir de agora. O que é melhor? Diante dessa conjuntura toda, é o emprego precário ou não tem emprego? É o desenvolvimento econômico do país, né? Nós estamos com 12 milhões de trabalhadores desempregados. Pois é. Aí eu te pergunto, qual que é nós levantar a produtividade de um país ou a especularidade? De que o governo vai funcionar ou não vai funcionar? Se nós esperarmos no governo anterior a retornar, a economia vai ficar estabilizada, parada? Eu imagino que vai descer ainda mais. Então, assim, nós temos como centrais sindicais... Não é isso. Não, acho que com aquele Congresso, acho que uma reforma fiscal, uma reforma tributária... Eu gostaria de pedir um momento para falar, porque eu acho o seguinte, se nós começarmos a discutir o passado, o Brasil para. Nós temos que, independente do governo que nós estamos hoje, nós precisamos alimentar o nosso trabalhador. Ele tem que estar na mesa comendo com a sua família. São 12 milhões de trabalhadores desempregados nesse país. 12 milhões. Tá? Isso é substancialmente significativo. Então, assim, se nós não trabalharmos a economia, fazer com que a produtividade volte nesse país, a gente não vai crescer. A gente vai ficar parado. Mas tem empresários desesperados que provocou a crise política para provocar o desemprego e agora está desesperado. Mas qual o custo voltar à Idade Média? Tem que fazer alguma coisa. Gente. Nós temos que fazer com os juros baixos, que a economia cresça nesse país para sobreviver. Vamos taxar as grandes fortunas que mas vai crescer, sabe quando é que vai crescer? Vai crescer quando privatizar a empresas públicas, vamos deixar a Petrobras explorar o pré-sal aqui no Brasil, investir na educação, na saúde, não o nosso manifesto hoje, nosso manifesto hoje é que esse governo seja do lado do trabalhador. Mas não é. A força sindical ela é multipartidária. Temer é contra os trabalhadores. Ponte para o futuro, está escrito, negociado sobre lá, terceirização, ampla, geral e restrita. Isso aqui é um projeto, está em uso? Não está, está em discussão. Como que não? Está na pauta do Congresso. Essa norma do PMDB é uma reivindicação nossa contra esse documento. Estão discutindo negociado sobre o legislado, companheiro. Então, assim, nós não podemos parar. Tramita no Congresso. Entendeu? Está tramitando Está tramitando no Congresso, mas nós somos mas quem é que tirou da gaveta? Eles estavam engavetados, o negociado sobre legislado estava engavetado. Mas tudo está engavetado nesse país e foi descoberto. E foi tirado agora para discutir, para reduzir. Nós não podemos aceitar que isso venha... No século passado nós trabalhávamos 12, 13 horas por dia, hoje nós trabalhamos 8 horas, não vamos voltar a trabalhar 12 horas. Vamos mesmo. Nós vamos diminuir jornada de trabalho, intervalo de almoço, mas negociado sobre legislado, é isso que nós estamos tratando. Mas em nenhum momento nós estamos querendo que isso... A hora que se diz que pode negociar férias, companheiro, quem vai ter que pagar vai ser o trabalhador. E o que nós estamos defendendo é que se volte o investimento para as empresas públicas. Nós temos empresas públicas nossas que não podem ser privatizadas. Banco do Brasil, a Petrobras, mas está acompanha, como que não? PLS não é especulação de mercado. PLS 555. Existe um arrependimento. Agora a lei das estatais está sendo discutida agora no Congresso. E existe investimento dos empresários que investiram na crise política, que saíram às ruas de verde e amarelo e que hoje estão desesperados porque investiu o desemprego aumentou, é verdade, aumentou o desemprego. Bastante, mas foi pela crise política colocada nesse país. Não foi mas será que será que não se esquece aqui o componente do desajuste fiscal, do descontrole do gasto público do governo? Tem um problema, mas não ajuste de redução. Foi alimentado uma crise muito bem alimentada. Bom, pessoal, eu preciso chamar um intervalo comercial nesse momento. E em instantes estaremos aqui de volta reunindo 4 representantes de sindicatos, trabalhadores aqui em Santa Catarina. Intervalo e até já.